Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vibrando o Autoconhecimento. Eu me chamo Mônica, sou terapeuta Reiki. Existem coisas na nossa vida que são inevitáveis, que são os desafios que se apresentam no nosso cotidiano, seja nas relações, no nosso trabalho, na nossa saúde, no nosso dia a dia, sabe? Aquelas coisas pontuais que nos incomodam, às vezes nos tiram do nosso eixo, pois convenhamos, não tem como fugir dos problemas. Mas tem como a gente buscar soluções para que a gente possa então resolver essas questões. E eu sei, tem desafios que deixam a gente maluca. Parece que às vezes não vai ter solução aquela situação, ou parece que tá tão distante, né, aquela solução. O externo, no fim, ele só serve para mostrar para dentro de nós aquilo que precisa ser resolvido e criar também uma certa maturidade. Independentemente do que você está vivendo hoje, ou os desafios que estão aí aparentes para você, fique tranquila, tranquilo, que sempre há uma solução, por mais que não seja aquilo que você estava esperando. Quando a gente alinha a nossa intuição com a ação, é muito mais palpável que a gente torne aquela situação um aprendizado. E se ele apareceu para nós, é porque nós, dentro de nós, temos o potencial de resolver. Temos o potencial de extrair o melhor de nós. Por muitas vezes eu me senti impactada por situações cotidianas, seja estragar um carro, seja as coisas não saírem exatamente como eu estava programando. E isso faz parte da vida. A gente precisa ter em mente que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar em nós como a gente vai lidar com a situação. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente dos outros vídeos que eu estava fazendo com vocês, porque eu me mudei. Para mim foi um grande desafio até chegar onde eu tô hoje. E algo do cotidiano, né? Algo que parece simples, mas que foi desafiador, onde eu tive que reformar a casa onde eu estou hoje para poder estar aqui gravando esse vídeo para você. O processo, ele não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse, mas é no processo que a gente começa a criar estruturas internas para poder lidar melhor e usufruir então daquilo que depois de tanta tormenta vem. Tá, gente? Então, assim, uma coisa que eu deixo bem claro aqui com vocês é que todos nós temos desafios, a gente usa, assim, as ferramentas, tantas ferramentas que eu trago aqui pra vocês, arquétipos, Ho'oponopono. Essas ferramentas, elas servem para que a gente possa tornar o nosso processo mais leve, né? Mas não quer dizer que ele vai ficar sem desafios. E todo o objetivo que a gente tem, a gente precisa ter em mente que a gente vai sim encarar coisas que a gente não esperava. Vou dar um exemplo assim, que eu já tô falando aqui da casa. Antes de eu me mudar, os nossos 2 carros estragaram. O dinheiro que a gente tava colocando na casa, a gente teve que botar também no carro. É uma coisa que mexe com a gente, porque toda transformação exige de nós uma nova postura, uma nova visão, uma nova atitude. Só que a gente não pode ficar paralisado perante os desafios ou ficar desesperado e ficar naquilo ali. A gente precisa sim sentir aquilo que vem para nós, seja as nossas preocupações, medos, ansiedades, e tentar extrair disso um aprendizado, por mais desafiador que seja, para que a gente possa tomar as atitudes coerentes da ação consciente e também trabalhar muito forte a paciência, que é algo que eu vejo que no nosso dia a dia, no cotidiano, no mundo, a paciência tem se tornado cada vez menor, seja para assistir um vídeo, seja para que as coisas aconteçam na nossa vida. Só que assim como a natureza, ela exige um processo, ela exige um tempo para que floresça, para que cresça, para que frutifique. O que eu quero deixar aqui para vocês é que nem tudo vai sair como a gente gostaria, porque o controle é algo mais mental do que realmente palpável da vida, né? A vida e Deus deixa para nós esses desafios para que a gente se torne mais fortes, para que a gente cresça, evolua e extraia de nós o nosso maior potencial. E esse maior potencial é uma maior sabedoria, usar melhor a nossa ferramenta, que é a nossa mente, para que a gente busque estratégias, então, para sair daquele local que a gente está. Eu digo assim, sair desse local é sair às vezes de um papel de vitimismo, que é muito fácil a gente entrar. Ai,
meu Deus, e agora? O que eu faço? Coitado de mim, só tá acontecendo caos na minha vida, o que eu faço? E se prende nisso. É muito importante que com a nossa consciência a gente consiga extrair sempre o melhor. A gente pode até tentar fugir, mas aquele desafio ele vai continuar ali. Aquele problema, né, aquela situação, ele vai continuar ali até alguém olhar e buscar a solução e fazer acontecer. Às vezes parece que falta, né? A gente olha assim, nossa, mas por que eu tô vivendo isso, sendo que eu não tenho isso e eu preciso disso, isso. E a gente precisa ter em mente que quanto mais a gente focar naquilo que falta, menos a gente vai ter. Mais desesperados a gente vai ficar, mais ansiosos a gente vai ficar, mais estressados a gente vai ficar e mais mal a gente vai estar fazendo pra gente. É desafiador, sim, quando a gente toma uma atitude de um objetivo. Dando o meu exemplo aqui. Meu objetivo era, eu quero me mudar. Então, o que eu precisava fazer? Bom, precisava reformar a casa, precisava de dinheiro, precisava de paciência. E foi um grande desafio, porque a ansiedade, ela é aquele medo pelo futuro, né? É aquela incerteza do que vai acontecer, quando que vai acontecer, que dia que vai acontecer. Às vezes a gente se torna tão ansiosos, pensando no depois, naquela situação, no quando vai acontecer, como vai acontecer, que quando acontece, às vezes a gente deixa de vibrar realmente com a felicidade e de usufruir daquela situação quando chega naquele objetivo. E aí entra as ferramentas, né? O Ho'oponopono, para fazer com que aquela situação diminua a sua proporção no sentimento mesmo, sabe? Na ansiedade, que tire um pouco daquele emaranhado que se criou ali. Depois que a gente sabe que a nossa mente, quando utilizada com sabedoria, ela é o maior potencial que a gente carrega, a gente começa a ver a vida de uma outra forma. E tá tudo bem, a gente às vezes fica ansioso, estressado, não tem como fugir exatamente disso, mas tem como a gente lidar melhor com isso. E isso é a nossa sabedoria interior, isso é Deus falando com a gente, ensinando a gente em todos os desafios que aparecem. Por mais que pareça que aquilo ali não vai ter solução, ou que não tem fim, ou parece que tudo tá dando errado, que a gente respire um pouco, entre em contato com o nosso divino, entre em contato com Deus, com a força superior que rege esse universo, e entre nesse fluxo divino, seguindo a nossa intuição e não tanto a nossa mente. E eu digo não tanto a nossa mente, aquela parte que fica buzinando no nosso ouvido, sabe? Ai, meu Deus, de novo isso comigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, não vai dar certo. Ai, e se não der certo? Ai, e se eu não der conta? Sabe? Essas vozes, que a gente saiba silenciá-las ou não dar tanta vazão a elas. E para que isso aconteça, a gente precisa estar com o nosso autoconhecimento cada vez mais em dia. Todos nós precisamos do autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. É o conhecimento de como a gente funciona, quais são os gatilhos que ativam esses sentimentos como ansiedade, né, ou o estresse, ou o medo, para que a gente possa, então, assim como Jesus andou sobre as águas, andar sobre as nossas águas, andar sobre os nossos sentimentos e não nos afundar neles. Ou seja, a gente está vendo aquele sentimento, a gente está sim sentindo ele, mas que a gente não caia e se afogue nesses sentimentos, que a gente descubra a nossa força interior para que a gente possa lidar da melhor forma com toda a situação. E às vezes a gente quer acabar com aquela situação o quanto antes, só que aquela situação pode ser que ela leve meses para ser resolvida, ou pode ser que ela leve anos, dependendo da situação. Criar essa paciência, principalmente com a gente, ajuda muito nesse processo, na confiança e na fé, porque a fé, ela é essa confiança em Deus, nessa confiança na vida, que se aquela situação apareceu para mim dessa forma, é porque Deus sabe que eu preciso, dentro de mim, resolver alguma coisa. Seja consolidar melhor o meu equilíbrio interno, seja olhar por que eu fico tão ansiosa, por que o medo vem tão forte pra mim, qual insegurança que eu ando carregando tão forte ao ponto de eu desestruturar ali o meu emocional, o meu mental. Isso exige paciência, o autoconhecimento exige paciência. Simplesmente as coisas não somem.
elas se transformam quando a gente se transforma internamente. Então a gente precisa às vezes deixar um velho eu para trás para viver o nosso novo eu. E isso é um desafio muito grande, muito grande. Cada etapa da vida é um novo começo, é um novo momento que a gente saiba lidar com tudo. Às vezes a gente fica preso a grandes situações que a nossa mente cria, né? Tipo assim, às vezes a situação é X, né? Vou dar um exemplo aqui. Esse mês as minhas contas, não sei se eu vou conseguir pagar tudo. Sabe? É isso que eu tô falando. Às vezes a nossa mente, ela cria coisas muito maiores do que realmente é. Não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar... Quanto mais a gente fala, mais a gente tá falando mantras, né? Então assim, se eu falo... eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mais a gente vai estar afirmando para nós mesmos que a gente não vai dar conta. A gente está criando estruturas mentais, criando ligações neurais que reforçam essa crença, porque é uma crença. É como se a gente não tivesse o poder que a gente tem de manifestar e de fazer acontecer as coisas. E se aquilo que a gente está tendo de resultado, né, essas manifestações negativas que a gente considera os grandes desafios, a gente precisa ter em mente que se a gente tem um objetivo, por exemplo, o meu objetivo é viajar ao mundo. Mas para que esse objetivo seja alcançado, eu preciso mudar muitas coisas dentro de mim. Eu preciso perder o medo de ficar sozinha. Se for de carro, por exemplo, eu preciso estar com um carro bom, que esteja com a manutenção em dia. Mas não quer dizer que eu não possa passar um perrengue, entende? Então, o perrengue, ele nos torna mais forte e a gente tem duas opções. A gente para, senta e chora e se desespera, que também faz parte. Ou a gente pega aquele desafio, aquele problema que se apresentou e a gente olha, ok, vamos resolver. Pum, resolveu. Né? Tem coisas que são fáceis de resolver. Tem desafios que são um pouco mais demorados de resolver, mas não são sem solução. Quanto mais a gente estiver alinhado com o nosso propósito de vida, de alma, de sonhos, de objetivos, e mais a gente estiver confiante em nós mesmos e principalmente na nossa fé em Deus, que se tem um sonho no meu coração é porque Deus plantou aqui, né? Ele vai me dar desafios para que eu possa vivenciar esses desafios até eu chegar lá na linha de chegada que a gente fala, né, naquele sonho. A gente não fique tão ansioso, ou tão estressado, ou tão preocupado, ou tanto com medo, para que quando a gente chegar nesse sonho, a gente saiba valorizar a nossa força de ter chegado lá no topo, sabe? De poder, putz, olha tudo que eu passei, que não foi fácil, mas eu consegui. Mas que a gente trabalhe esse eu consegui, eu posso, eu quero, eu consigo, antes de atingir esse sonho e esse objetivo. Porque quanto mais a gente mantrar, né, falar, pensar que a gente consegue, que a gente é capaz, que tudo passa, que eu confio em Deus, quanto mais a gente se agarrar a Deus, as nossas ferramentas de autoconhecimento. Existem inúmeras ferramentas que nos auxiliam, que nos acalmam, que mudam o nosso jeito de pensar e até as nossas crenças. Só que essas ferramentas, elas são para que a gente fique presente no agora, na nossa energia atual. Que energia que eu estou emanando para o universo? Que energia eu estou depositando na minha vida, nos meus sonhos, nos meus objetivos? Será que eu estou colocando medo? Será que eu estou colocando muita ansiedade? Será que eu estou colocando inseguranças demais? Ou eu tô colocando eu posso, eu quero, eu consigo, né? Que a gente crie consciência que a gente tem o poder dentro de nós de manifestar tudo que a gente almeja, sim, dentro daquilo que a gente sente. Só que para isso a gente precisa sim passar pelos desafios, passar sim os perrengues para que a gente cresça mais, se torne mais forte. Me conta aqui nos comentários que tipo de desafio você anda enfrentando aí no seu cotidiano e que tipo de mentalidade que você tá tendo para lidar com esses desafios. E quais são os teus sonhos? Às vezes a gente tanto fala de sonhos, mas será que realmente a gente colocou no papel, realmente a gente tem estruturado dentro de nós que aquilo ali é meu objetivo, aquilo ali é meu sonho? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Será que eu tenho anotado? Será que eu tenho ali já estruturado em mim para que eu alimente com a melhor energia possível isso? Para que eu consiga então realmente dar força àquela manifestação, aquele sonho, aquele objetivo? Trabalhar principalmente a paciência dentro de nós, né, gente? A paciência.
que tudo tem um tempo e o tempo é de Deus. Então a gente entrega tudo nas mãos dele, a gente faz a nossa parte, mas a gente não pode desistir daquilo que faz o nosso coração vibrar. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de mandar muito para os teus amigos esse vídeo. Gratidão e até a próxima!